Se você é solteiro ou não tem filhos, não encare hoje como um dia de, poxa, hoje não é para mim, hoje é todo para os outros, eu vou embora. Se você vai encarar assim, talvez seja melhor realmente você levantar agora, são 11h10, e fazer alguma outra coisa, porque senão vai ser tedioso para você. Mas tem uma forma de você encarar legal. Você tem a oportunidade de hoje, não porque eu sou bom ou porque os princípios aqui ensinados vão ser transformadores de vida. Não, vão ser princípios sim, da palavra sim, mas não necessariamente de mudou minha vida. E sim que talvez você não tenha as dificuldades que muitos de nós pais, por não termos atentado para vários princípios, enfrentamos problemas no início da nossa paternidade ou maternidade porque não aprendemos o que deveríamos ter aprendido, ou não implementamos, fomos só com a correnteza. Então, se você é solteiro, sem filhos, ou se você é casado sem filhos, você tem a opção de abstrair, pegar seu Facebook e tentar acessar alguma coisa, ou ler alguma coisa, ou você pode ativamente dizer, cara, eu quero aprender essa bodega porque algum dia eu vou precisar usar, tá bom? Então, aí é um recadinho para todos nós. O Lucas já está beleza. Tá vindo mais para frente para poder aprender mesmo? É, eu tenho convidado. Tá. Não, né? Tá bom. Não, só tendo certeza. Hoje, nós vamos terminar a série, nós começamos essa série falando a respeito de relacionamentos. Falando de como nós, na nossa cultura, vivemos relacionamentos que Zygmunt Bauman, um filósofo sociólogo da nossa era, chama de relacionamentos líquidos, relacionamentos fluidos, em que nós nos relacionamos com as pessoas da mesma forma que nos relacionamos com coisas. As pessoas acabam sendo descartáveis, acabam sendo aquelas que nos divertem mais ou nos dão prazer, e assim, quando elas deixam de nos divertir ou nos dar prazer, nós descartamos e pegamos aquela outra novidade que chegou. Mais ou menos como o seu iPhone, que há dois meses atrás valia alguma coisa, e agora já começou a valer menos, porque já foi anunciado que em outubro vai ser lançado outro. E quando ele for lançado, o seu iPhone deixa de valer muito e passa a ter um valor relativo. Da mesma forma, nós nos relacionamos com pessoas assim. Então, no primeiro domingo, nós falamos a respeito de como podemos nos relacionar com pessoas como se pessoas fossem seres humanos, de carne e osso, em quem nós podemos derramar vida e não só sugar vida. E assim, possamos passar de parasitas para simbiontes. Lembram disso? Parasitas se alimentam do outro animal, não até matá-lo, mas enquanto aquele animal estiver dando os nutrientes que ele precisa, sem contribuir muito para o processo. Simbiontes dependem do outro, então eles se nutrem mutuamente. E assim vivem. Não tem como se deixar, porque se um sair, o outro morre, mas continuam pela vida toda conectados uns aos outros, não parasitando um ao outro, mas nutrindo um ao outro. E o que nós levamos para casa é, seja então mais simbionte, nutra a vida de outros, derrame-se, sirva a outros, porque isso foi o que Cristo fez conosco. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. No segundo domingo nós aplicamos isso ao relacionamento conjugal. Porque no relacionamento conjugal, muitas vezes nós achamos que pela nossa cultura, ou até mesmo pela cultura bíblica, e a Bíblia foi escrita em várias culturas diferentes, mas existe um certo arcabouço do primeiro século, falando sobre o Novo Testamento, o primeiro século da era cristã. Muitas vezes, pela nossa cultura, pela cultura da Bíblia, nós encaramos que o homem tem uma certa autoridade no lar, a mulher é a serva daquele homem ou a auxiliadora, talvez um local um pouquinho mais baixo, e aí o homem é o que do qual emana todas as coisas e a mulher, ela trata das coisas no lar. Isso não é necessariamente o que a Bíblia está falando, foi o que falamos domingo passado, mas pensando em nós, uma só carne, aquele que é casado com outra pessoa, uma só carne, nós juntos estamos organizando o lar, e desenvolvendo a vida e nutrindo um ao outro, juntos, como submetendo-se um ao outro. A esposa se submetendo ao marido, o marido se submetendo à esposa, e assim constituindo o lar e servindo um ao outro e amando um ao outro. Essa foi a tônica de domingo passado. De quebrarmos as hierarquias e passarmos a viver realmente como uma só carne em serviço mútuo.
E aí a recomendação era que você lavasse um pouco mais de louça essa semana. Cara, você deu uma lavada maior? Não? Daqui a pouco você está varrendo o chão, meu amigo, limpando o chão. Quando ela começar, ai amor, eu estou enjoada, aí tá, eu assumo as coisas de casa. Isso é legal. Alguém mais teve experiência espiritual de lavar louça ou limpar chão? Isso aí, assim, faz a gente se sentir no nosso lugar, no lugar de servo. É por aí. Orleans, é verdade? Todo dia? É isso aí. Trocou pelo supermercado? Legal, é isso aí, é verdade? É verdade, é verdade. Tá, por alguma razão, é verdade. Você está quebrando, então você vai para o supermercado. Legal. Hoje nós vamos falar a respeito de criação de filhos. Adianto para vocês, provavelmente não vai ser legal. Porque o que vamos falar hoje não vai ser gostoso, como muitas de vocês mulheres gostaram de semana passada, que nós desconstruímos alguns conceitos bíblicos que às vezes estão na nossa cabeça, que não são bíblicos de forma alguma, mas nós construímos na nossa cabeça. E vocês ficaram muito felizes que foi quase que um ponto no feminismo, né? Uau, não é mais o meu cabeça, eu estou livre. Você sempre esteve livre, você foi livre 2000 anos atrás e você ainda estava pensando que estava presa. Mas hoje não vai ser bem isso. Hoje, tudo que vamos falar aqui é contracultural. Porque a nossa cultura, de uma forma geral, pós-Segunda Guerra, começou a ir para lá e agora estamos colhendo frutos de para onde a nossa cultura foi, que estamos de repente com as mãos na cabeça dizendo: uau, o que nós vamos fazer agora com a nossa juventude e com os nossos filhos pequenos? Quem pode nos libertar? Aí vem o Super Mouse. Né? Ou então o Chapolin Colorado e vai fazer alguma coisa por nós. Tem 50 anos que nós estamos deteriorando o processo de formação de novos seres humanos. E é sobre isso que nós vamos falar. Isso aconteceu pós-Segunda Guerra, quando algumas teorias psicológicas e filosóficas começaram a entrar na nossa cultura mundial ocidental. E muita dessa cultura a gente escuta nas nossas músicas. Tipo aquelas músicas que a gente escutava ali pelos anos 70, de nós não confiarmos em ninguém com mais de 30. Não tem algumas músicas no rock, que são um rock meio subversivo, de que nós não confiamos em pessoas mais velhas, nós vamos dar um norte para a nossa vida mesmo, e a juventude tem o poder e tudo mais. E isso começou a ser disseminado na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, que são os centros de poder, depois da Segunda Guerra Mundial. Quando aquelas esperanças de hierarquia e de governo firme e de relações não só hierarquizadas, mas de professor e aluno, e de processos educacionais e de coisas bem estanque e firmes, quando todo esse processo começou a ser desconstruído pela decepção em essas coisas não darem certo, por causa da Segunda Guerra, por causa das fomes, por causa das pragas, e de finalmente o ser humano ter olhado e visto que a vida não era cor-de-rosa, mas que era real. E a reação a isso foram várias teorias surgindo que diziam: o ser humano tem tudo o que precisa para ser bom. Basta ele estar no contexto certo. Se nós arrumarmos, então, o contexto social, o ser humano, uau, vai ser perfeito. E aí começaram alguns experimentos, tanto psicológicos quanto filosóficos. Alguns estados que eu digo, alguns países começaram a cercear a liberdade de pais determinarem algumas coisas para os filhos. Hoje temos o discurso cultural de liberalização das drogas. Hoje nós temos uma certa teoria educacional que é provinda da Europa e dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos ficou conhecida como No Child Left Behind. Quer dizer, nenhuma criança vai mais ser deixada para trás ou reprovada, e ela vai continuar sendo empurrada pelo sistema educacional, e assim, quando ela chegar na faculdade, ela vai estar feliz porque ela está com seus colegas. E continua sem saber o que ela não aprendeu na 4ª série do ensino fundamental.
todas essas teorias educacionais da nossa cultura, de pouquinho em pouquinho, como uma parede que vai sendo infiltrada por uma gotinha que está vindo de um cano quebrado, infiltraram a base, a fundação do processo disciplinar e educacional de crianças. E hoje nós temos o caos que presenciamos tantas vezes em supermercados, shoppings, dentro de casa e em reuniões familiares. Vocês já presenciaram alguns desses caos? Já? Narrem para mim alguns. Assim, claro, é aquela pessoa que você nunca viu, né? É prima da irmã de um conhecido seu que narrou para você. Completamente desconectado da sua realidade. Então, essa história que eu quero ouvir. Eu quero ouvir umas 2 histórias assim. De algo que você ficou, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. Conte, fique em pé e conte. Então, fique em pé. Sua? Uau, tá bom. Bem alto, você vai ter que falar bem alto. Você estava no shopping. Eu tenho 2 filhos. Nessa época eu só tinha a Ana Júlia. A Ana Júlia estava perto de fazer 2 anos. Você só tinha a Ana Júlia perto de fazer 2 anos. Em inglês isso chama terrible twos, que é a pior parte da educação de uma criança. Ô, Maguinho, obrigado. Deus te abençoe, cara. Tá. Então, a Ana Júlia me pediu um sorvete, eu disse que eu ia comprar. E eu perguntei, qual sorvete você quer? Aí ela apontou, aquele, mamãe, aquele. E eu comprei. Quando eu peguei o sorvete, ela disse, não é esse. Se jogou no chão e começou a rodar igual um peão. O que aconteceu? Se aglomerou um monte de gente. Em outros lugares isso aí é outra coisa. A mãe é malvada, né? Aí o que eu fiz? Ana Júlia levanta. Ela não levantou. E eu deixei ela lá e fui embora andando, sozinha. Lógico, eu não fui embora, fiquei escondida num canto, olhando. Mas aquilo foi educativo para ela, porque quando ela parou de rodar e gritar, espernear, que ela percebeu que ela estava só, ela levantou e ficou, mamãe. E nunca mais ela fez isso. Aí veio uma senhora, meu Deus, deixaram essa criança só. Eu digo, não, ela não está só, a mãe dela está aqui. Peguei, levei ela num canto e falei para ela, você nunca mais vai fazer isso comigo. E ela tinha 2 anos. 2 anos. Ela tinha capacidade de entender isso? Claro que sim, porque ela não fez mais. Então ela entendeu. E nunca mais ela chegou no lugar e me pediu nada. Ela sempre me pergunta, mamãe, você pode comprar isso? Então ela entendeu. Aí quando ela começa a girar, ela, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tá aí. Cadê a mamãe? É isso aí. É um bom exemplo. Alguém tem um exemplo não próximo de você, mas que seja negativo, tá? Não só positivo, mas seja um exemplo negativo de algo que você viu na rua, de tipo uma criança... 2 crianças dentro do carro de supermercado. Dentro daquele carro de alumínio. Isso, é. Uhum. As 2 estavam dentro, onde vai as mercadorias. E as mães com mercadoria no braço. Com o tablet. A coleira, né? Assim, pega aí, filhinho, pega aí. Esses exemplos, eu sei que se nós passássemos a manhã toda falando a respeito desses exemplos, nós teríamos mais e mais e mais. Por quê? Se você é educador, professor de algum tipo, até mesmo de adolescentes universitários, você vai notar o seguinte. As nossas crianças têm toda a autoridade do mundo e os nossos jovens e jovens adultos são crianças. Você entendeu o que eu falei? Por causa da nossa cultura e dessas filosofias educacionais e disciplinares da nossa era, que vêm paulatinamente minando a forma como tratamos o desenvolvimento humano, desde bebês até jovens, até adultos, fez com que as nossas crianças fossem tratadas como adultas, tomando as suas próprias decisões, escolhendo o que desejam. E os nossos jovens adultos, hoje, se comportam como crianças. Eu falei para você que não ia ser gostoso ouvir. Então, se você é um jovem adulto, você, poxa, isso aí machuca, sabe, dizendo que eu sou uma criança. Não. Vou explicar. Não se sintam ofendidos, não levantem a mão, nem balancem a cabeça. Fiquem bem, tá? Não é com você que eu estou falando. Mas os nossos jovens adultos, de uma forma geral,
hoje em dia escolhem ficar em casa e não cortar o cordão umbilical, porque é mais cômodo ficar em casa e não tomar as responsabilidades de vida, de encarar o mundo, ir para a guerra e de vencer. Isso é uma posição mais infantil, que precisa da cobertura dos pais para continuar a viver. E a nossa geração, não sou eu que estou dizendo, não é nem a Bíblia, são pesquisas. A geração logo antes da minha, logo depois da minha, quer dizer, ali para os 30 anos, os 27 anos, muitos ainda estão em casa. Por quê? Porque realmente crianças foram não protegidas de decisões e vieram até a sua idade pós-púbere e começaram a enfrentar a vida universitária e tudo mais, e hoje não têm, às vezes, técnicas sociais e ferramentas existenciais para encararem a vida dura, normal como ela é, e assim buscam proteção em seus lares. Aquela proteção que nós pais não demos quando eles eram pequenos e nós tratamos como eles fossem adultos. Isso é muita coisa para minha cabeça. Se você quiser se aprofundar mais um pouquinho nisso, tem uma mulher chamada Kay Himowit. É uma pesquisadora que trabalha no Manhattan Institute, e ela escreveu dois livros que falam a respeito dessa condição pós-moderna da educação psicológica. E ela escreveu dois livros, uma, Crianças da Libertação, Pais e Filhos na Era Pós-Moderna, e Prontos ou Não, Por que Tratar Crianças como Pequenos Adultos Compromete o Futuro Delas e o Nosso. E o prognóstico dessa pesquisadora é o seguinte: em pouco tempo nós teremos muitas crianças de 35, 40 anos sem saber como se relacionar e minando a estrutura social do nosso mundo. Porque nós não demos a elas as ferramentas necessárias para se desenvolverem como humanos. Como, então, podemos reverter esse quadro, pelo menos nas nossas famílias? Se você já é um jovem de 27, 30, 35 anos, existe uma forma de reverter esse quadro para a sua vida. Encarar a realidade de, cara, eu tenho ferramentas que faltam na minha vida. Por alguma razão, papai e mamãe não erraram. Eu sou pai de 4, eu continuo errando provavelmente. Não sabiam exatamente o que fazer no momento certo. Eu fiquei sem algumas ferramentas nas mãos e eu vou comprar essa ferramenta. Eu vou ler, eu vou fazer curso, eu vou para terapeuta, eu vou desobstruir alguma coisa que ainda continua me fazendo ter relacionamentos irresponsáveis, ter falta de responsabilidade na guerra da vida e bola para frente, vou vencer. Isso é o que você pode fazer como adulto. Porque a partir dos 18, meu amigo, bem-vindo à guerra, você é adulto. Então, você pode fazer coaching, você pode fazer terapia, você pode sentar com um amigo seu e falar, cara, eu preciso de ajuda. Eu muitas vezes estou me comportando como criança e eu quero me comportar como adulto. Provavelmente ele vai dizer, pois você fumou alguma coisa. Mas se ele não se chocar muito, você talvez tenha um parceiro para correr contigo e dizer, vamos junto então. Isso é o que você pode fazer. Você pode comprar livros. Hoje você entra na Saraiva e você vai ter uma sessão inteira de autoajuda, outra sessão inteira de coaching, outra sessão inteira de psicologia. E lendo a coisa certa, talvez você consiga a autoajuda, ou a ajuda externa, inclusive, para conseguir se puxar pelas próprias botas e ficar em pé e correr atrás do prejuízo. Se você é adolescente e você não tem mais como ser tratado como um garoto de 5 anos, como a mãe dizendo, meu filho, então agora vista sua roupinha, você não faz mais isso. Porque você já sabe se vestir. Mas tem algumas coisas que talvez você não tenha pego também as ferramentas, porque o papai e a mamãe estavam vivendo na cultura. Aquele negócio, por mais que nós digamos, a gente não mora no mundo, nós somos apartados no mundo porque somos santos, porque somos cristãos, eu sou evangélico, e ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ele nunca se desviará dele e tal. A gente tem todo esse discurso, mas a gente mora nesse mundo, com os pés no chão, dentro de todo esse oceano de cultura. Então, adolescente, se você, por alguma razão, está começando a ver de que você tem algumas atitudes infantis, talvez você precise tomar uma força extra e dizer, sabe uma coisa?
eu vou começar a ser mais responsável. Eu vou tomar as rédeas e tomar responsabilidade pela minha vida e parar de gritar tanto por liberdade de poder ficar assistindo televisão até 2 da manhã. Essa liberdade provavelmente você já tem. Agora eu quero ver liberdade sua para você vencer na vida. E hoje não é um dia de autoajuda, mas você pode quebrar os ciclos que vêm quebrando a humanidade já há 50, 70 anos. Você pode fazer isso na sua vida. Você tem o poder na sua vida de fazer isso. Você não depende de mais alguém para fazer isso. Você tem a conexão com Deus para isso, você tem conexão com outras pessoas, você provavelmente tem inclusive pessoas que estão próximas a você, que podem ajudar você a romper tudo isso que já aconteceu com você. Agora é só você levantar e começar a correr atrás do prejuízo. Beleza? Mas hoje nós estamos aqui para falar com papai e com mamãe. Ou com futuros papais e mamães. Como então nós podemos reverter isso? O que essa mulher chamada Imowitz fala é que os especialistas criaram a impressão em todos nós pais de que nós podíamos tratar as crianças como adultos sem necessidade de intervenção e direcionamento para as crianças, porque elas têm inatas a capacidade de escolha daquilo que é melhor para elas. Numa forma grotesca desse assunto, num discurso de gênero da nossa era, de alguns pais, alguns casais no mundo todo, alguns casais até famosos, dizerem que não vão influenciar seus filhos para o gênero que aquele filho vai ter. Mas simplesmente, em algum momento, o filho vai descobrir o que ele realmente é. Se ele é hétero masculino, hétero feminino, homo masculino, homo feminino, homo com H, ou trans, seja lá o que for, e assim, no momento correto, quando de alguma forma, existencialmente, ele se estabilizar, ele vai descobrir, depois de ter experimentado tudo que pode experimentar, eu sou isso, mamãe, ou eu sou isso, papai. O nome disso é loucura. Porque crianças, bebês, não têm a capacidade de distinguir certas coisas. Exemplo. Pais e mães, fiquem de pé. Aqueles que têm filhos com menos de 5 anos. Alguns respiraram aliviados. Legal, eu só queria saber quem eram. Podem sentar. Eu estou perguntando para vocês. Eu não trouxe, até porque ia ser meio perigoso, eu não queria trabalhar com isso. Eu até cogitei fazer isso, perguntei da minha esposa se deveria fazer, ela olhou assim meio estranho, eu falei, não vou fazer. Digamos que eu tivesse uma mesa aqui à frente com os seus filhos, e eu tivesse então um brinquedo, um estilete com a lâmina para fora e uma faca bem afiada. E porque o seu filho sabe escolher bem, e ele tem o discernimento de saber o que é melhor para a vida dele ou dela, eu dissesse então, pais, só observem o que os seus filhos vão fazer. E um por um deixássemos que eles escolhessem o brinquedo que eles queriam e deixassem esses meninos, essas meninas, brincarem com o brinquedo escolhido por 5 minutos. Quantos de vocês esperariam 5 minutos observando o que estava acontecendo? Algum voluntário? Nós podemos conseguir estilete agorinha. Nem chegar aqui. Por quê, Débora? Ele não sabe escolher. Entretanto, é muito fácil nós distinguirmos que crianças não têm capacidade de escolher o que é melhor para elas fisicamente. Físico de, não, eu vou ter que proteger meu filho de pegar um estilete. Mas quando falamos sobre coisas existenciais, desenvolvimento humano ou até mesmo espiritualidade, nós não aplicamos a mesma regra. Por causa da nossa cultura, daquilo que estamos imersos, nós queremos aplicar essa regra de guiarmos os nossos filhos somente àquelas coisas que aparentemente tirarão a vida. Quantos de vocês deixariam um filho de 2 anos de idade, que está andando há cerca de 1 ano, correr pela área central da Avenida Constantino Neri às 3 da tarde? É óbvio que ninguém. Porque só um louco faria isso. Mas nós esperamos que os nossos filhos de 2,
3, 4, 5, 12, 15 anos, tomem algumas decisões que eles não têm capacidade de tomar sem orientação, dizendo, não, eu não quero influenciar a vida do meu filho, porque ele vai ter que escolher o norte que ele vai viver, porque o meu filho vai ser livre, o meu filho não vai ter cabrestos como eu tenho. E que bom que você quer que seu filho tenha liberdade, possa expressar quem ele é do fundo do coração. Só que se você não guiá-lo, ele vai correr pelo vão central da Constantino Neri, provavelmente com estilete na mão. E você vai assistir tudo isso sem poder fazer nada. Depois que ele for adulto e não tiver as ferramentas necessárias para viver, porque você não quis influenciar o processo. Porque de acordo com a teoria vigente desde a Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, as crianças são pequenos adultos que podem descobrir para onde querem andar. Há muito tempo atrás, escritores, alguns talvez até proto-filósofos, filósofos iniciais, caras com um profundo insight sobre Deus. Alguns caras que provavelmente passavam tempos observando o ser humano, observando o que até dava certo e o que não dava certo, propuseram, até mesmo na Bíblia, formas de se encaminhar crianças. E um desses falou há muito tempo atrás o que nós muitas vezes repetimos sem pensar e simplesmente quase como uma reza, como um passe mágico, como no Harry Potter ou outros filmes, de que se eu falar isso, o meu filho vai dar tudo certo. E um cara escreveu em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Tem outra forma que você provavelmente memorizou esse passe de mágica. Como é que você memorizou? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso não é uma promessa, não é um passe de mágica, não é uma palavra com poder. E tira isso da cabeça que as suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder para o seu filho ou sua filha, porque se você repetir que ele é um imbecil, ele vai crescer, com 35 anos ele vai se olhar no espelho e vai dizer, eu sou um imbecil. Por quê? Porque o papai disse. E é por isso que você tem tanto poder nas suas palavras, mas é só isso de poder na palavra que você tem. Não existe poder na palavra de declarar no seu banheiro dizendo, Senhor, eu declaro que eu instruo os meus filhos no caminho que eles devem andar, e até quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Eu declaro e reivindico a tua promessa. Você pode reivindicar essa promessa o quanto for dentro do banheiro. Se você não viver certas coisas com o seu filho, de nada adianta. Porque não é passe de mágica. O que esse cara observou na vida, e provérbios são isso. São pessoas observando a vida e detectando certos detalhes da vida que se repetem. E provavelmente o que o sábio que escreveu Provérbios viu foi que crianças que eram instruídas no caminho que os pais desejavam, permaneciam naquele caminho até o fim da vida. Quer ver como isso é verdade? De uma forma geral? Pense na sua vida. Pense em coisas negativas que o seu pai ou a sua mãe disseram sobre você. Ou a você. Quão fácil é se libertar dessas coisas que os seus pais falaram para você? É fácil, médio ou hard? É very, very, very hard. Porque por alguma razão aquilo que os nossos pais nos instruem, mesmo inconscientemente e mesmo sem pensarem, colam em nós. E muitas vezes adultos lutam a vida inteira e vão para o crematório
ainda colados naquilo que os pais instruíram, ou aquilo que os pais disseram sem pensar. Esse é o poder que você, papai, você, mamãe, você, tio ou tia que tem influência sobre uma criança, ou você, vovô e vovó, tem sobre as crianças debaixo da guarda de vocês. Está nas suas mãos moldar essa massa amorfa naquilo que essas crianças serão. Está nas suas mãos. Mas, Winston, eu não quero essa responsabilidade. Tarde demais, você já pariu. Agora Mateus é filho seu. Nada com relação a Mateus, tá? Ele é filho seu, mas quem pariu Mateus? Você conhece o ditado. Isso deveria estar em Provérbios, porque isso é completamente bíblico e existencial. Porque hoje nós não queremos parir Mateus e criá-lo ou embalá-lo. O que nós queremos é parir Mateus e aí chegar com alguém mais e tá aqui, ó. Embala para mim, ou tá aqui, ó, eu tenho dinheiro. Quanto é que é para você cuidar dele? Ai, se bateu em você, desculpa, cara. Faz parte. Hoje você vai sair machucado daqui, provavelmente. Nós queremos empurrar a responsabilidade de influenciar nossos filhos para outros. Porque dá trabalho. É extenuante. Chega momentos na vida de pai e mãe que os dois deitam no fim da noite mesmo, já perto de meia-noite, deitam depois de finalmente ter controlado todo o caos da casa com aquela única criança que domina 2 adultos. E eles olham para cima e, pensando numa noite romântica, o marido diz: meu amor, boa noite. Eu estou mentindo, pais? Os pais não vão falar: esposas, eu estou mentindo? Não, as esposas vão falar a verdade. Às vezes não tem energia para nada porque é extenuante. Cansa, exaure força. Se você é pai ou mãe solteira, cara, eu vou reforçar as minhas orações sobre você. Porque você tem uma carga dupla nas suas costas. E eu digo, você pode vencer. E muitos de vocês estão vencendo, estão influenciando, mas a carga é mais pesada ainda. Então, meu amigo, minha amiga, se você está pensando em divorciar, pensa de novo para restaurar o processo. Para você continuar tendo a unidade familiar, porque é mais fácil. Por mais difícil que seja. E eu espero que vocês dois que estão pensando em cair fora, que vocês dois possam criar algum laço para restaurar esse processo familiar. A Bíblia nos dá alguns lampejos de como podemos influenciar essas crianças. Olha o que ele diz, o sábio, em Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu sei que nós temos leis da palmada. E que bom que temos leis da palmada para que evitemos que pais completamente fora de si venham a abusar de crianças. Entretanto, a correção, nem corporal, mas a correção é o que traz a longevidade de vida de nossos filhos. São os limites. Porque a vergonha para os pais quando, depois de velho, as crianças vêm dar problema, as crianças já com 40 anos, é enorme. Pais e mães, é isso que precisamos em nossa sociedade. Olha o que ele continua dizendo no verso 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Disciplina, limites, balizas. Quando você está dirigindo à noite nas ruas da nossa cidade, você para pensar às vezes assim, sabe, espiritualmente, e pede ao Senhor: Senhor, toca o coração de algum político para pintarem as faixas de uma forma mais clara para a gente. Você já fez essa oração? Só sou eu que sou louco de fazer. Você fez? Glória a Deus, eu vejo sua mão. Eu também, de vez em quando eu passo por algumas áreas da nossa cidade, eu oro: Senhor, só uma guia pintada, só isso que eu queria. Principalmente nas chuvas torrenciais que nós temos na cidade. Na vida é a mesma coisa. Quanto mais direcionamento temos de como
a vida pode transcorrer, mais fácil a vida é. Porque existem certas decisões que nós não precisamos tomar. Exemplo, quando você está trafegando numa via de mão única, que aparece uma placa dizendo proibida a conversão à esquerda, e você faz a conversão à esquerda. Primeiro, você sabe que você está transgredindo uma lei, não sabe? A placa está lá. E segundo, você já espera que talvez alguma coisa aconteça com você. Ah, mas a gente não tem lei, Winston, no Brasil, não tem ninguém checando. Não, você pode bater de frente com outro carro, não é verdade? É isso. Direcionamento, isso que é disciplina. Ensina a criança no caminho que deve andar. É balela, é conversa para boi dormir, o papo de que a criança sabe escolher o que é melhor para ela. Você não faz isso nem com comida. Você faz isso com comida? Coloque chocolate, balinha e um prato com arroz, feijão e carne. Qual o seu filho vai escolher? A bala, toda de 10 em 10. Porque a bala é mais gostosa. Quem que vai ensinar para a criança que balinha não faz mal? Ah, ela vai comer tanta balinha que alguma hora ela vai ter uma diarreia e ela vai descobrir que balinha não é bom. Ela vai escolher comer carne e frango e arroz e coisas saudáveis, uma saladinha, né? Aquela rúcula. Ela vai escolher comer rúcula quando ela descobrir que ela precisa de rúcula. Tem adultos que não sabem que nós precisamos comer rúcula, alface, tomate, cebola e outras coisas que não são carne. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Qual é esse caminho? Esse é o problema. Muitos de nossos pais não ensinaram esse caminho para nós. E crianças não vêm com manual, dizendo, ensina isso aqui, ó. Então, vai depender de nós, pais, nos importarmos em aprender o caminho. Há muito, muito tempo atrás, antes inclusive de Provérbios, alguém compilou algumas palavras que se atribuem a Deus, falando ao povo. Se atribui a Moisés esse texto. Para mim é indiferente se é Moisés ou não. Mas em Deuteronômio 6, de 4 em diante, Deus diz o seguinte para o seu povo. Ouça, ó Israel, o seu Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aqui, Deus tinha acabado de dar aqueles 10 mandamentos que você sabe quais são. Então ele diz, ensine essas coisas que eu ensinei com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Quer dizer, em todo momento, ensine essas coisas. E essas coisas nós podemos encarar, se formos bem literalistas, nós podemos encarar como os 10 mandamentos ou as orientações que Deus deu em Êxodo, em Deuteronômio e em Levítico, e assim nós pararemos de fazer lagosta em casa, nós pararemos de fazer porco. Sabe aquele bacon que é gostoso no feijão? A gente não mais vai usar bacon, porque em Levítico não pode usar bacon. Ou, na sua roupa, você tem mais de um tipo de textura na sua roupa, um tipo de tecido? Tem? Olha para a sua roupa agora. Tem mais de um tipo de tecido? Não pode. Precisamos ser literalistas. Vamos ensinar para os nossos filhos que a vontade de Deus é que se usarmos linho, somente linho. Se usarmos algodão, somente algodão. E nada de sintético. Barba. Tem uma certa forma de cortar a barba. Isso se cortar. Não é isso que eu acredito que Deus está falando. Mas no conteúdo, talvez precisemos de meses para falar sobre esse conteúdo.
que é um conteúdo que vai ser mostrado por Deus em Cristo Jesus, em como Cristo vivia. E aí você, papai, e você, mamãe, talvez precisem de trabalho. Mas eu quero acreditar que vocês sabem algumas coisas que vocês precisam ensinar. Nem que sejam coisas seculares. Nem que sejam boas maneiras de fazer silêncio no momento certo. De falar no momento certo, de falar corretamente. Nem que seja dizer obrigado e por favor. Nem que seja urinar e defecar no local correto. Nem que seja não destruir estruturas que nos fazem bem, como cadeira, como a cama, como o brinquedo que eu gosto de brincar. Essas coisas vocês sabem. O resto é quase um upgrade no jogo em que você começa a entender um pouquinho mais o que Cristo nos ensinou e assim você começa a ensinar isso para o seu filho também. Mas sabe quem precisa estudar isso e descobrir como passar isso para o filho? Você. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é do sacerdote. Não existe mais sacerdote. Ou existem. Nós somos sacerdotes. A responsabilidade não é da professora Becky que está lá atrás com as crianças, ensinando a criança no caminho que ela deve andar. E uau, encontrei uma comunidade que está ensinando para o meu filho o caminho que deve andar. Tantos dos meus amigos estão andando por outros caminhos simplesmente porque eles passaram a infância toda na igreja. A infância toda na igreja. Aprenderam tudo da Bíblia. Mas não aprenderam a viver. Porque aprender a viver, nós aprendemos com pai e mãe. Então, pai e mãe, vocês querem ensinar o caminho que a sua criança deve andar? Vovô, vovó, tio, titia? Estudem. Winston, eu não sei o que estudar. Comece pelo Evangelho. Veja como Jesus interagia com pessoas e comece a fazer isso. Tipo uma parábola, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é 3 meses de ensino para crianças. Sim, até com civilidade. Aí você vai para como Jesus interagia com leprosos. Aí você pode ir para Provérbios e ver o que é que o cara que escreveu Provérbios dizia a respeito de disciplinar crianças e de dar limites. Prato cheio. Isso, cara, eu tomo quantos cafés você quiser. A Alessandra toma café com você. Leia e Augusto podem tomar café com você. Daniel e Débora, por mais que eles estejam fazendo um curso avançado de criação de filhos com o Mateus agora, eles estão aprendendo muita coisa, eles podem também ensinar. E, cara, tem muita gente que pode sentar com você e, cara, eu não sei nada, eu não sei o que ensinar para meu filho. Me diz, tem gente até que não tem filho que pode fazer isso com vocês. Mas corre atrás do prejuízo. Se você depender desta comunidade para ensinar o seu filho no caminho que deve andar, o seu filho vai para o mesmo lugar que a vaca, para o brejo, e vai atolar. E isso aqui não é nenhuma maldição sobre o seu filho, não, é realidade de vida. Igreja não cria filho. Mas existem 3 coisinhas que esse texto de Deuteronômio nos ensina. Uma, nós precisamos ter coerência no nosso ensino para os nossos filhos. Você notou, pode passar, Léa, não se preocupa não. Vai lá, pode ir lá. Olha o que Deuteronômio diz. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ama o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam sobre o seu coração, estejam em seu coração. Coerência. Não dá para nós ensinarmos que o nosso Deus é o único Senhor e vivermos como se tivéssemos vários deuses. E aí, Winston, eu não estou entendendo como isso se aplica ao meu filho. Não dá para você dizer, não faça isso, e fazer. Você precisa ter coerência. Ou, não faça isso às vezes. Tipo, e hoje é o dia
internacional de luta contra o tabagismo. Você sabe disso? Quantos de vocês largaram o vício do cigarro e hoje estão limpos com cigarro? Lá atrás, veja sua mão, Deus te abençoe. Veja sua mão, Deus te abençoe. Alguém mais? Cara, vocês foram libertos. Se você ainda tem problema com cigarro, cara, luta. Que cada dia que você ficar sem fumar é mais um dia que você pode curtir com a sua família. E glória a Deus por vocês que largaram essa porcaria do cigarro. E não é porque é religioso, não. Não. Assim, é vida. Tá bom? Mas nada adianta você falar pro seu filho, meu filho, isso aqui é ruim para você, hein? Tá me matando. Não adianta. Porque o seu filho vai ser coerente com aquilo que você ensina. De nada adianta você dizer, meu filho, para de chamar palavrão. Filho da... Não adianta nada. Porque para de falar palavrão, ele só vai pegar o filho. E pior, ele vai associar que as mulheres são isso que você acabou de dizer para ele. Principalmente a mãe dele e aquele com quem ele casar. Aquela com quem ele casar. Winston, cara, eu tenho que mudar muita coisa. Talvez, nós precisamos. Eu tenho que mudar muita coisa também. Porque precisamos ser coerentes. De nada adianta dizermos, eu, Winston, dizer para os meus 4 filhos, até mesmo Benjamin, não gritem. Se no momento em que eu fico irritado, eu sou o primeiro a alterar minha voz. O que é que vocês acham que vai ficar? O que eu digo ou o que eu faço? Coerência. Precisa ter coerência. Então, se você diz adorar a Deus, tenha somente Deus, um Senhor. Isso aí nos ensina coerência. Se você quer ensinar para o seu filho que se faz xixi no vaso sanitário com todos os artifícios tecnológicos para que a mira dê certo, se você quer ensinar isso, você vai precisar fazer pelo menos a mesma coisa. Não só coerência, mas é necessário persistência. Você viu que no texto o autor diz que quando acordar, quando estiver andando, vai colocar isso nos umbrais da porta. Você viu que ele pega um ímã e coloca na geladeira? Tá lá? É porque ele não tinha geladeira com metal ainda, mas trazendo para os nossos dias, seria isso. Bota na geladeira, coloca um bilhetinho para o seu filho, fala com ele de dia e de noite, quando estiver tomando banho, dando banho nele, você fala, filhinho, não é assim que a gente faz, não. Vou ensinar uma coisa para vocês. Persistência. Eu tenho um filho de 1 ano e meio. E você sabe que é perigoso uma criança de 1 ano e meio tomar banho em pé num boxe liso, não é verdade? Aí eu comprei um tapete rugoso, que dá certa estabilidade no pezinho dele. Só que, digamos, de 1,5 m por 1,5 m, eu acho que é mais ou menos isso, ou 2 metros por 2 metros, que é o nosso boxe do banheiro, cobre somente talvez 1/3. Então fica 1/3 de área segura e 2/3 de área de queda, caos, visita para o 28 de agosto, talho na cabeça, pontos e tudo mais. Faz uns 3 meses. E o tapete é azul. E eu digo para o Benjamin, só no azul. Porque parece que quando existe uma lei, tudo que nós queremos é transgredir aquela lei. Até quando a lei vai nos proteger de pontos na cabeça no 28 de agosto. Ele não sabe o que é ponto na cabeça no 28 de agosto. Então ali está o tapete azul, rugoso, que dá segurança. E aqui 2/3 de banheiro liso. Não vai, não pisa fora. Fica no azul, fica no azul, fica no azul. Sabe o que ele começou a fazer recentemente? É maravilhoso. Dizendo tipo, tá vendo? Mas eu vou ficar aqui. Principalmente porque eu deixei que ele escorregasse algumas vezes. Controlado, escorregou, peguei, azul. Até que finalmente ele começou a ficar só no azul. Agora, como eu não sou louco, eu não deixo ele tomar banho sozinho. Porque alguém que está aprendendo a viver, tomando banho sozinho, ele vai colocar o pé para fora e ver. Eu vou testar. E aí eu vou ter que ir para o 28 de agosto, e eu não estou afim de ir para o 28 de agosto com um talho na cabeça do meu filho de 1 ano e meio. Persistência. Não adianta você dizer não só uma vez. Mas, Winston, os psicólogos dizem que se eu falar muito não, meu filho vai ter uma vida negativa. Mentira!
Se você disser não para as coisas que são não, o seu filho vai aprender que certas coisas na vida são não. É só isso que ele vai aprender. Da mesma forma que uma criança que tira 5 numa prova e não passa naquela matéria, ele aprende que ele precisa estudar para passar na matéria. Não adianta nada nós fazermos as crianças passarem e passarem pelos anos e não aprenderem e nós celebrarmos que você não aprendeu. Estamos sabotando nossas crianças, baixando o nível e dizendo, tá bom você não ser o que precisa. Tá tudo bem. Porque nós somos inclusivos e cremos que todo ser humano é importante. E é verdade. Mas você pode mais. Não é isso que nós falamos para adultos? Nós estragamos as crianças e aí quando elas chegam a serem adultas, elas pagam 5 mil para uma sessão de coaching para aprender. Você pode mais. Estude. 5 mil reais. Cara, é de graça. Fale isso para o seu filho. Persistência todo dia. Diga não. Mas, último ponto. E isso não está explícito no texto. Isso é algo que eu preciso aprender. Tudo isso precisa ser feito com paciência. De nada adianta você ser o troglodita déspota dos seus filhos, que muitas vezes eu sou. Eu fui criado num ambiente militarista. Meu pai não é militar, ele é pastor. Coisas análogas. E graças a Deus por todos os limites que ele colocou em minha vida. Todos. Evitou muita dor de cabeça para mim. Mas me deu muitas outras dores de cabeça. E não era pela falta de paciência dele, era pela falta de paciência dos pais. Nós temos dificuldade com paciência. Sabe por quê? Nós gastamos toda a nossa cota de paciência com o nosso chefe, com o trânsito e com tudo de errado que acontece nas nossas vidas. E quando chegamos com os nossos filhos, que não tem como se defender, nós vamos à forra com a falta de paciência com eles. E aí não disciplinamos. Nós realmente abusamos. Paciência é a fundação onde se constrói uma disciplina de boa qualidade. Porque vai precisar ter paciência para 10.001 vezes pegar o garoto do local onde ele vai para o 28 de agosto e colocar em cima do tapete azul. Ou dizer para o seu filho adolescente, desliga o videogame e você está de castigo por 24 horas no videogame. Mas pai, é injusto. Eu sei, meu filho, é injusto, mas 24 horas. 48. Não, é injusto. Você quer mais? Vai ficar com raiva, vai ficar com raiva. Mas você quer o seu filho com 40 anos jogando videogame? Nada contra lazer. Vocês não entenderam o que eu estou falando. Você quer o seu filho com 40 anos só jogando videogame? Você não quer. Eu tenho certeza absoluta que você quer o seu filho com 40 anos, o seu sonho para o seu filho é provavelmente casado ou casada, com a vida relativamente estável, mesmo com as lutas da vida, com um emprego relativamente garantido, sem as dificuldades que você teve para vencer na vida, porque a vida foi muito ralada e foi muito difícil. Você quer que a vida dele seja um pouquinho mais light, mas que ele seja um homem e uma mulher de sucesso. É isso que você quer? Isso passa por colocar limites, ser coerente naquilo que você fala e naquilo que você faz, ser persistente naquilo que você ensina, todo dia, toda hora, sem exceção, e ter paciência para que, durante o longo processo de se criar uma vida, você possa ir do primeiro dia até o dia que você entrega a sua filha para um outro homem, ou que você entrega o seu filho para uma outra mulher, ou que ele decide, mamãe, papai, obrigado por tudo que vocês fizeram, eu vou correr solo agora, obrigado por tudo que vocês me ensinaram. Isso está nas suas mãos. Só nas suas. Pegue essas rédeas e guie o seu filho, a sua filha, no caminho em que eles devem andar. Você ora comigo? Eu vou dizer por que nós precisamos orar.
o discurso é muito fácil. É muito fácil para mim estar aqui à frente hoje como pai, né? Bem vestido, sem os meus 4 filhos me atazanando a vida por 45 minutos. E falar que todo esse processo é lindo, funciona, os limites são importantes, a coerência é importante, a paciência é importante, a persistência é importante. Cara, isso é tudo muito lindo na teoria, mas na prática, quando você está pela milésima vez tirando o garoto de um local de perigo, que você já disse que não é para fazer, você precisa de intervenção divina para não partir aquele bebê no meio. Sim, você ri, eu acho que é conexão. Ou com um filho adolescente, quando você já tentou tudo que você que podia tentar, e ele mesmo assim toma as decisões erradas, demanda quase que uma intervenção espiritual, sobrenatural sobre você, para que você receba do alto. Eu não estou sendo irônico, eu estou falando sério. Receba do alto o que você precisa receber para sentar com aquele filho com toda a paciência e talvez até chorando com ele. Diga, meu filho, vamos junto. Eu vou andar contigo. Ou falar sobre assuntos que nós não fomos ensinados a falar sobre, como drogas e sexo, que nós sempre dependemos de outros para falarem. Mas somos nós, pais. Ou gastar tempo que não é nem produtivo e nem ganha-pão para simplesmente ir para o cinema com seu filho de 15 anos, que vai assistir provavelmente algum filme que para você vai ser... Ou a sua filha, sair com a sua filha para um jantar. Para ensinar para sua filha que tipo de homem é homem. Para que isso a auxilie a escolher no momento certo com quem ela vai passar o resto da vida. Tempo de qualidade é tempo de autoridade. Se você não tiver ouvido nada o que eu falei hoje, guarde isso. Tempo de qualidade é tempo de autoridade. Porque se você derramar na vida do seu filho, constantemente, persistentemente, coerentemente, com toda a paciência do mundo, ensinando os limites necessários, provavelmente esse filho vai andar pelo caminho em que você derramou tempo. O seu trabalho pode substituir você assim. Não é verdade? A UFAM provavelmente vai entrar em greve nos próximos dias. O estudo pode passar. A comunidade sempre consegue colocar mais alguém, por mais que seja importante que você seja responsável naquilo que você diz que você vai fazer aqui na comunidade. Mas eu vou dizer uma coisa que não tem como pessoas substituírem. É impossível substituir. Você como pai, você como mãe. Isso não há substituto. É só você. Você ora comigo? Senhor, como pais e mães e como futuros pais e mães provavelmente, nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos para que tu tomes o teu lugar de autoridade sobre nós. Senhor, muitos de nós, e eu digo até mesmo eu, não recebemos todas as ferramentas necessárias para criarmos homens e mulheres de acordo com a tua vontade, para a tua glória e para que sejam cidadãos que venham a transformar esse mundo tão caótico. Então nós te pedimos que tu intervenhas na nossa existência de pais e de mães. Que realmente na nossa família tu tomes o teu lugar como é teu lugar, lugar de soberania, lugar de autoridade. E que assim, em vez de competirmos como marido e mulher, nós possamos agir juntos com o propósito de estabelecermos crianças, adolescentes e adultos firmes no caminho que devem andar. Revela a nós diariamente esse caminho, dá-nos energia para buscarmos esse caminho, seja estudando, seja ouvindo pessoas que podem nos ajudar, seja até mesmo dizendo, eu não sei, me ajudem. Mas nós te pedimos que tu tomes o teu lugar,
lugar que é somente teu. E assim tu nos ajudes. Em nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas. Amém. Você canta com a gente? E assim nós estamos despedidos hoje. Vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina.